Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Aqui é a nossa atividade sobre PCR, né, princípios básicos. A gente vai ter a apresentação hoje de uma pessoa somente, da Amanda Miranda. Essa é uma iniciativa do CEATEM, que é um centro de inteligência, um centro de pesquisa em agravos tropicais, né? E aí a gente trabalha alguns agravos tropicais emergentes e negligenciados. E a gente faz pesquisa, a gente faz alguns cursos, treinamentos, e está entrando agora aqui o professor Carlos Henrique, que é um dos representantes maiores dessa instituição, que é o CEATEM, e dentro do CEATEM a gente tem também o Lab Leixe, que é um laboratório em leishmaniose, um laboratório de pesquisa em leishmaniose. E há mais de 20 anos pesquisando leishmaniose, eu não estou com 20 anos pesquisando leishmaniose, estou com pouco mais de 10 anos já, quase 10 anos fazendo pesquisa em leishmaniose, mas lá no laboratório a gente faz pesquisas com leishmania e utiliza bastante também a PCR. E uma das pesquisadoras que trabalha com a gente é a Amanda Miranda. Ela trabalha no laboratório que fica ali próximo ao Instituto de Doenças Tropicais na Portela, né, em parceria com o IDTMP. Então, a gente faz esse trabalho com agravos tropicais, inclusive com leishmania, utilizando bastante técnicas, várias técnicas moleculares. Dentre elas, a gente tem a nossa PCR, né, a Polymerase Chain Reaction. E aí a Amanda Miranda vai fazer um pouco dessa apresentação sobre o que é PCR, para que serve, os princípios básicos, né, dessa ferramenta, que é de certa forma nova, mas há muito tempo já serve para o diagnóstico e pesquisa vários agravos. É uma ferramenta muito útil, que a gente está vendo aqui a utilidade, todo mundo está na boca do povo agora, né, a PCR, todo mundo sabe que é um teste molecular, que a gente vai detectar aí o RNA, o material genético, né, seja o DNA, no caso aqui, todo mundo está vendo do coronavírus, né, coronavírus no RNA, e a gente pode detectar ele através da PCR. Então, a técnica é a mesma, mas a gente pode utilizar para inúmeras aplicações. A Amanda Miranda vai fazer um pouco sobre essa apresentação sobre a PCR. Então, eu deixo vocês aqui com ela, com a Amanda, e pode botar também, Amanda, para apresentar, tá? A imagem para apresentar. Então, deixo vocês com a Amanda e estou aqui também para qualquer pergunta, dúvidas que surgirem. Boa tarde, pessoal. Vocês estão vendo o slide? Estamos vendo, abriu agora, Amanda. Tudo certinho. Certo. Então, como o Bruno falou, meu nome é Amanda Miranda. Eu faço parte do laboratório de pesquisas em leishmaniose, que é um dos laboratórios que ficam no CIATEM, né, nesse núcleo de pesquisa. Esse laboratório ele fica situado no prédio anexo do Natan Portela. Ele faz parceria tanto com o Natan Portela quanto a Universidade Federal e outros laboratórios e grupos de pesquisa também fazem parceria com o mesmo. Nessa apresentação de hoje, eu vou falar não só da PCR teoricamente, eu vou falar também de algumas coisas que a gente utiliza na prática. Essa apresentação ela não vai me dar todo o aparato necessário para conhecer todas as variáveis da PCR, né? Então, aqui vai ser só os princípios básicos, como diz o título. Vai te dar o aparato para entender como é que funciona o PCR, vai te dar algumas aplicações, alguns possíveis erros, algumas relações com boas práticas de laboratório. Entretanto, tem diversos conteúdos que vocês podem buscar sobre o PCR, de variações dessa técnica para fins de estudo, pesquisa ou do trabalho de vocês. Então, aqui é para iniciar vocês nessa técnica. Assim, mesmo que você não tenha pagado a disciplina de biologia molecular ou alguma outra disciplina que englobe o PCR, não vai ter problema nenhum. O intuito justamente dessa apresentação é esse, para também informar os outros profissionais que
se deparam com essa técnica e acaba que na graduação, na sua formação, não teve o conhecimento necessário para entender como é que ela funciona. Então, inicialmente, a gente vai falar um pouco sobre a estrutura do DNA, e aí vocês vêm a pergunta, por que a gente vai falar sobre a estrutura do DNA? A PCR, a reação em cadeia da polimerase, ela nada mais é do que a replicação do DNA em vitro, sem a utilização de uma célula para poder fazer essa replicação. Então, a gente precisa entender como que é uma estrutura do DNA, do ácido nucleico, para a gente conseguir entender como é que funciona o PCR. E, claro, entender também como precisa, como funciona uma replicação em vivo, dentro de uma célula. Então, a estrutura do DNA, ela é composto por 2 filamentos polinucleotídicos, né? São 2 filamentos que são enrolados entre si. Esses filamentos, eles são compostos por nucleotídeos, e, além disso, são enrolados entre si e eles formam essa estrutura helicoidal. Esses nucleotídeos, eles contém 3 componentes importantes, que são as bases nitrogenadas, açúcar e fosfato. Acredito eu que vocês já tenham ouvido falar esses nomes, porque a gente vê um pouquinho de estrutura do DNA no ensino médio, então eu acho que vai servir para relembrar também algumas das funções que esses componentes têm para a nossa estrutura do DNA. A base nitrogenada, ela tem 4 tipos que a gente encontra na estrutura do DNA, que são a adenina, guanina, timina e citosina. Essas bases nitrogenadas, elas têm uma classificação de acordo com a sua estrutura, que são as bases que são consideradas purinas e as bases que são consideradas pirimidinas. As bases purinas, elas possuem 2 anéis de carbono, um desses anéis contém 6 carbonos e o outro anel contém 5 carbonos. E o que estão nessa classificação são a adenina e guanina. E aí vem a pergunta, mas qual é a diferença da adenina e guanina? É o grupamento. A adenina tem um grupamento amina e a guanina tem um grupamento cetona. No caso já da estrutura das pirimidinas, é que elas possuem um único anel de 6 carbonos. No caso da citosina e da timina. Também a diferença entre citosina e timina são o grupamento amina e o outro com grupamento cetona. A gente tem uma outra base aqui que eu não mencionei, pois ela faz parte do RNA, que é um outro tipo de ácido nucleico. No caso, ele é específico, a uracila a gente só encontra em RNA. Já a timina a gente encontra somente no DNA. Assim, a gente tem essas 4 bases que vão estar dispostas na nossa estrutura do nosso DNA, né? Nesses filamentos polinucleotídicos. Além disso, a gente tem o açúcar. Açúcar, quando está relacionado às bases, aos ácidos nucleicos, a gente chama de pentose. Existem 2 tipos de açúcar de ácidos nucleicos. A gente tem a ribose, que ela é encontrada no RNA, e a gente tem a desoxirribose, que ela é do DNA. Por que eu estou falando nesse açúcar e dando nome se a gente quer só o básico para entender uma PCR? A estrutura desse açúcar também com carbonos, quando um carbono está dentro desse anel, ele tem a nomenclatura, a gente chama da posição mais linha, né? Então, no caso, se ele está na posição 1, é 1 linha, 2 linha, 3 linha, e assim sucessivamente. O açúcar do DNA, ele, na posição 2 linha, do seu carbono 2 linha, ele tem a falta de um oxigênio, né? Ele era para ter um grupamento hidroxila, mas ele só tem hidrogênio, não tem o oxigênio.
Então, por isso que chamam de desoxirribose. E por conta disso, a molécula de DNA, né, os nucleotídeos de DNA, eles dão uma característica para o DNA de estabilidade, pelo fato de não ter esse oxigênio nessa posição. Isso é uma das características. Além disso, também temos a questão da dupla fita, que eu vou falar um pouquinho mais à frente. No caso, a gente também tem um grupamento fosfato. Esse grupamento fosfato é um fósforo com 4 moléculas de 4 compostos de oxigênio. Eles são extremamente interessantes para a nossa técnica de PCR, porque como a gente ouve muito falar que o DNA tem base nitrogenada, o DNA tem base nitrogenada, mas o DNA é um ácido, o DNA ele tem carga negativa, então o fosfato é o composto que dá essa característica para o nosso DNA, é ele que faz com que o DNA tenha carga negativa. E ele é importante, essa característica, para a nossa PCR, porque eu vou visualizar o meu produto de PCR através de uma técnica chamada eletroforese. E essa carga negativa vai ser super e indispensável para a gente conseguir ver esse DNA, esse resultado de PCR pela eletroforese. Também eu quero que vocês guardem essa informação, porque a gente vai trabalhar ela melhor mais à frente. Então, além disso, os nucleotídeos têm esses 3 componentes, mas eles têm que estar interligados entre si, né? Para ele poder formar essa fita. Então, a gente tem ligações que unem esses componentes para transformar-se em um nucleotídeo. Então, a gente tem 2 tipos de ligações entre um nucleotídeo, que é a ligação glicosídica e a ligação fosfodiéster. É bem simples de lembrar, a ligação glicosídica, que fica entre uma base e um açúcar, é só lembrar que tem glico, de açúcar, e a ligação fosfodiéster, que é uma ligação entre o açúcar e o fosfato, lembrar do fosfodiéster. Essas 2 ligações, em comparação a uma terceira ligação que a gente encontra no DNA, ela é considerada mais forte. Ela demanda mais gasto de energia para eu poder dissociar, separar. Então, entre essas 2 ligações e a terceira ligação que eu vou mencionar mais à frente para vocês, essas precisam de mais gasto de energia do que a terceira que eu vou mencionar. Então, vendo aqui a dupla hélice, de uma forma já deshelicoidizada, para a gente poder enxergar melhorzinho, a gente tem uma terceira ligação, que é as ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio. Essas ligações ocorrem entre as bases nitrogenadas de nucleotídeos diferentes. Elas complementam e unem as 2 fitas. Essas ligações de hidrogênio, elas têm a característica específica para duplas de nucleotídeos. No caso, entre uma adenina e timina, ela forma 2 pontes de hidrogênio. E entre uma guanina e citosina, ela forma 3 pontes de hidrogênio. E isso é interessante também para a nossa técnica de PCR. Por quê? Porque para eu dissociar, separar a guanina da citosina, eu preciso de mais gasto de energia do que para eu dissociar adenina e timina. Entretanto, para eu separar a fita, eu demando menos energia do que eu conseguir separar um nucleotídeo do outro da mesma fita. Há ainda o pareamento, né, que esses filamentos polinucleotídicos, eles são complementares. O que seria essa complementariedade? É quando um nucleotídeo, ele está, vamos se dizer que na posição X, eu tenho uma adenina. Então, na posição X da outra fita complementar, eu vou ter uma timina. Então, sempre a adenina, ela vai se ligar com timina. E sempre guanina vai se ligar com citosina. Vocês não vão encontrar em uma molécula de DNA citosina fazendo ligação com adenina ou guanina com timina. Além disso, a gente tem a questão da polaridade inversa. Então,
Na terminação dessa estrutura do DNA, a gente tem uma nomenclatura também através daqueles carbonos que eu mencionei, né? Que o carbono está na posição 1, é um linha, e assim sucessivamente. Então, eu só tenho dois tipos de terminações que eu posso ter no DNA. Um é o 5' terminal e o outro é o 3' terminal. E por que chama de polaridade inversa? Porque quando uma extremidade termina na 5' terminal, a outra extremidade da fita termina 3' terminal. E quando uma extremidade termina 5' terminal, a outra do que fita termina 3' terminal. Então, ela vai ter essa polaridade inversa, né? Não vai ter, os polos não vão estar dispostos para a mesma posição nas fitas, nas suas mesmas terminações. E eu quero só salientar mais um pouco, que vocês observem que no 3' terminal a gente tem uma terminação com OH, né? Uma hidroxila. Lembra que eu falei para vocês que no 2' tem a estabilidade pelo fato de ter uma molécula de hidrogênio e não tem de oxigênio? Então, eu quero que vocês também observem isso. A gente vai usar isso mais à frente. Então, agora que a gente entendeu como é, ou recapitulou como é a estrutura do DNA, a gente viu o que tem em relação às características da base nitrogenada, a gente viu as características do açúcar, viu as características do fosfato e da sua estrutura complementar, polaridade inversa. Então, agora a gente vai ver um pouco sobre replicação para a gente ter noção, para a gente iniciar realmente o conteúdo de PCR. A replicação, ela é semi-conservativa, e quando eu digo que ela é semi-conservativa, é porque ela, num DNA que a gente utilizar para fazer uma replicação, a gente usa uma única fita como DNA molde, ou vai ser o nosso DNA alvo, e vai replicar através dessa única fita uma fita nova. E o meu novo DNA produzido vai ser um DNA molde com uma fita nova. Então, sempre será dessa maneira. Vai separar duas fitas, uma fita vai servir como molde, a outra vai se replicar, né, copiar, colocando complementariedade à fita de DNA molde e assim me produzir uma fita nova. Assim, a gente tem ideia de como é produzido um DNA novo. Um DNA novo sempre vai ter uma fita que veio de um DNA mais antigo e uma fita nova. Mas a gente sabe que o DNA é uma molécula muito grande, muito extensa. Então, na nossa célula, ele não copia todo o DNA, não replica todo esse DNA, amplifica todo esse DNA de uma vez. Ele faz por trechos. E esses trechos, eles montam um aparato com enzimas, proteínas, para poder fazer essa replicação. E a gente chama esse trecho aonde está ocorrendo a replicação de forquilha de replicação. E como é que ocorre a replicação nessa forquilha? Basicamente, a gente primeiro tem que deselicoidizar o DNA, né? Vai ter uma enzima que ela vai girar, né? DNA girase. A gente vai ter uma enzima chamada helicase, que ela vai quebrar as pontes de hidrogênio que formam entre uma fita e outra. E a gente tem uma DNA polimerase, que é a DNA polimerase, é a enzima que a gente vai trabalhar aqui como se fosse o nosso pedreiro. Ele é o que constrói a nova fita, é ele que adiciona os tijolinhos necessários para a gente fazer essa nova fita. Então, além da DNA polimerase, lembra que eu falei para vocês da polaridade inversa? A DNA polimerase, ela não consegue adicionar esses novos nucleotídeos se não for na 3', que é aquele onde tem a molécula de oxigênio e hidrogênio na terminação.
Então, ela precisa que esteja no sentido 5 linha, 3 linha, que a gente até brinca na graduação, que é o sentido da vida, porque é onde a DNA polimerase consegue alongar, fazer essa cópia e colocar todos os nucleotídeos para fazer essa fita nova. Então, como isso, a gente sabe que uma fita ela vai ter o sentido 3 linhas, 5 linhas, que a gente chama de descontínua ou antissenso, a gente vai ter essa fita na qual vai demandar muito mais trabalho para a gente fazer uma cópia do que na fita contínua. Então, na fita contínua, depois que a helicase quebra essas pontes de hidrogênio e elas ficam prontas para a gente trabalhar, né, na DNA polimerase trabalhar, ela vai só sintetizar e colocar os nucleotídeos referentes correspondentes à complementaridade da fita que a gente está usando como molde. Já na antissenso, ela vai precisar de mais enzimas para ajudar a fazer essa construção, que no caso ela vai precisar de uma primase, que é uma enzima que sintetiza pequenos trechos de RNA. Esse RNA ele vai ser chamado de RNA iniciador, primer ou só iniciador. Esse ele vai indicar para a nossa DNA polimerase que é o local ideal para ela construir. Só que não vai ser só um RNA iniciador, vão ser vários para ela conseguir fazer a sintetização, a amplificação daquele trecho. Então, assim, ela vai, por pequenos pedaços, produzindo nova fita. Só que essa fita ela vai estar toda quebrada, né? Então, ela vai precisar de uma outra enzima chamada ligase, que ela vai ligar esses trechos. Vai precisar de uma outra DNA polimerase para transformar esse RNA iniciador num nucleotídeo de DNA. Vai precisar de muitas enzimas e não só uma DNA polimerase, tem outras DNA polimerases que fazem ação de consertar esse DNA caso tenha colocado algum nucleotídeo no local errado, para verificar. Enfim, são diversas e diversas enzimas que a gente precisa para poder fazer essa replicação em vivo, né, dentro de uma célula. Esses pequenos trechos que foram produzidos pela DNA polimerase no sentido descontínuo, eles são chamados de fragmentos de Okazaki, né? E como eu falei, a ligase vai unir eles para transformar em uma fita única. Então, já que a gente já viu, né, que a forquilha de replicação ela demanda muito trabalho na parte da fita antissenso, precisa de diversas enzimas para poder fazer essa replicação, eu vou só mostrar um curto trecho num vídeo para vocês verem isso tudo que eu falei acontecendo, né, movimentando. Separar as fitas, proteínas vão segurar as fitas separadas. DNA polimerase só consegue colocar no 3' terminal, nucleotídeo. Sintetiza um primer de RNA. DNA polimerase vai trabalhar de acordo com o primer. Mostrando a diferença do descontínuo e contínuo. Fragmento de Okazaki.
outra DNA polimerase, a ligase ligando para transformar em uma fita. Bem, então vocês viram como é que funciona a replicação em vivo e basicamente ele demanda bastante trabalho por conta de levar diversas enzimas. Essa forquilha de replicação se repete até conseguir replicar todo o DNA. Então, é aberto uma forquilha de replicação, faz aquele trecho, terminou aquele trecho, eles abrem outro trecho e tem outros e outros, e até conseguir terminar, replicar todo esse DNA, amplificar esse DNA. Então, antes da gente começar a falar sobre PCR, eu queria salientar a importância dos equipamentos de proteção individual, não somente para a segurança de vocês enquanto vocês realizam a técnica, mas também para a segurança da própria técnica. Como assim? A técnica de PCR ela é muito sensível, então qualquer contaminação, se vocês estão manipulando os reagentes de forma incorreta, sem ter um cuidado, respirando em cima do material, então vocês vão acabar contaminando esses reagentes. E essas contaminações podem trazer problemas para vocês na técnica de PCR, de falha, de contaminação, no caso de pacientes que, teoricamente, vamos dizer, num diagnóstico de doença, eram para ser positivos, acabam dando negativo por conta que seus reagentes não estão de acordo com o ideal, né, que você deveria estar manipulando, né, adequadamente. Então, é importante vocês estarem usando luvas limpas, luvas descartáveis. Então, eu mexi com DNA e agora eu vou mexer com o meu material de PCR para preparar para eu fazer uma PCR. Não é bacana, tem grandes chances de você contaminar. O ideal é que vocês estejam com luvas descartáveis e limpas. A máscara, para vocês não ficarem falando em cima dos reagentes, caso vocês não forem manusear em um fluxo laminar. O jaleco, sapato fechado, viseira, dependendo do material, que eu vou explicar um pouquinho em alguns casos que vocês vão ter que usar, e jaleco descartável, principalmente no caso quando vocês vão trabalhar com primers, né? A gente recebe um primer e a gente vai preparar esse primer para a gente utilizar, então é importante quando a gente for preparar esse primer para a gente utilizar, a gente usar jaleco descartável porque o primer é bastante sensível. Então, além de evitar que vocês sofram algum acidente no laboratório, também contribui para uma efetividade melhor do desenvolvimento da técnica de PCR. Bem, a PCR ela foi descoberta pelo bioquímico Kary Mullis em 1983. Essa técnica ela consiste em utilizar DNA polimerase, um DNA, e utilizar etapas que vão ser repetidas diversas vezes. E essas etapas, elas têm uma variação de temperatura. No caso, em 1983, eles tinham uma grande dificuldade para a reprodução da PCR, por conta que toda vez que passava essas etapas e queria repetir, né, esse ciclo, a DNA polimerase ela tinha que ser readicionada todas as vezes. Então, se eu fizesse 20 ciclos, eu tinha que adicionar essa DNA polimerase 20 vezes. E isso demandava um custo alto e um tempo muito grande para poder realizar a técnica de PCR, porque a DNA polimerase que eles utilizavam nessa época, ela era termossensível, ela não era resistente a variações de temperatura. E algo que foi descoberto em 1986, que contribuiu e facilitou a técnica de PCR e que ainda hoje é utilizada, é a bactéria termos aquáticos. Essa bactéria ela foi super importante porque ela cresce em locais de temperatura altíssimas e
Quando eles conseguiram extrair a DNA polimerase dessa bactéria, facilitou o processo da PCR. Então, quando tinha essas ciclagens, essas etapas que alteravam temperatura, essa DNA polimerase, ela era termorresistente, ela aguentava, ela suporta até temperaturas acima de 100 graus. Então, não precisava readicionar diversas vezes a DNA polimerase. Então, quando a gente for falar agora de PCR, eu não chamo mais só de DNA polimerase, e sim TAC DNA polimerase. Esse TAC vem dessa bactéria, né, a Thermus aquáticos. Para efeitos de curiosidade, a PCR, a eficiência da amplificação, duplicação, replicação, em teoria é 100%, mas experimentalmente não é bem assim. Ela é de 78% a 97%. E aí também uma pergunta, mas o que me garante eu ter uma eficiência na PCR, na minha PCR experimentalmente? Vai depender da montagem do protocolo de vocês, do conhecimento que vocês têm entre a técnica, do que vocês querem estudar, os reagentes que vocês compraram são adequados ao que você quer fazer. Isso tudo demanda a eficiência. Se vocês não têm um conhecimento adequado, se vocês não planejaram, não fizeram um teste nesse protocolo, esse protocolo não é bem definido, ele com certeza ele vai ter uma baixa eficiência em relação a um protocolo bem estabelecido, com reagentes adequados para o que vocês forem utilizar. Então, a gente vai falar mesmo agora da PCR. A PCR, ela nada mais é do que a amplificação do DNA sem uso de um organismo vivo, então é fora de uma célula, fora de um núcleo. A gente não usa nenhum organismo vivo para a gente realizar a técnica de PCR. A PCR, ela é uma reação em cadeia, que é uma reação que ela tem diversas etapas. Depois que passam essas etapas, ela vai se repetir diversas vezes, e o produto de um ciclo é o substrato do próximo ciclo, e assim sucessivamente. E o que eu preciso para fazer uma PCR? Primeiramente, a gente precisa de um mix. Nesse mix, ou master mix, ele vai ter iniciadores, vai ter a DNA polimerase, TAC DNA polimerase, a gente vai ter nucleotídeos, um tampão, o cloreto de magnésio e a água. Os iniciadores, os primers, eles vão indicar a sequência que vocês querem estudar, a sequência-alvo. Então, ela é específica para algo que vocês forem trabalhar. Então, se eu quero trabalhar com Chagas, se eu quero trabalhar com Leishmania, os primers são diferentes. Se eu quero estudar uma certa região da Leishmania, o primer é diferente se você quiser trabalhar uma outra região. Então, ele é o que especifica a parte que você está querendo estudar, a sua sequência-alvo, né? Esses iniciadores, eles indicam aonde a DNA polimerase vai agir, né? Aonde a DNA polimerase, que é o nosso pedreiro, que vai colocar os tijolinhos para formar a nova fita, vai agir. A DNA polimerase, como eu falei, é o nosso pedreiro. Os nucleotídeos são os nossos tijolinhos, que vai construir a nossa nova fita. O tampão e a água são o meio adequado para tudo isso ocorrer. E o íon do cloreto de magnésio é um cofator, que ele vai indicar quando a DNA polimerase vai iniciar. Então, aqui ele te indica quando, aqui ele te indica aonde. Tem essa diferença, só para vocês não confundirem. Aqui ele te indica quando e aqui aonde. Além disso, eu preciso de um DNA que eu quero saber o que tem nesse DNA, né? Se eu quero fazer um diagnóstico de doença, se eu quero estudar alguma sequência que eu vou testar nessa minha amostra, né? Nesse DNA. E esse DNA é adquirido de algum lugar, né? Então, eu posso extrair o DNA de diversos tipos de amostras.
Posso extrair do folículo piloso, posso extrair de um sangue periférico, posso extrair de uma medula óssea, posso extrair de um tecido, posso extrair de uma cultura, de um inseto. Isso vai depender do que você está buscando, né? Se você está estudando um inseto, se você está estudando uma planta, se a pesquisa ou trabalho ou diagnóstico é para um animal, para uma pessoa, para um vegetal, para um parasita, e isso vai depender do seu alvo. Ah, mas como é que eu obtenho ele? Você vai fazer uma extração de DNA. Tem diversos protocolos de extração de DNA, vai ser de acordo com o que você está buscando, né? Se eu tenho um DNA que eu quero obter de um tecido, não necessariamente o mesmo protocolo vai servir para sangue periférico, até porque o tecido vai demandar muito mais trabalho para você conseguir pegar esse DNA do que um sangue periférico. Como, por exemplo, vai ter muito mais membranas, muito mais lipídios para serem quebrados para até você chegar no DNA. Então, essa extração, ela tem que ser definida de acordo com a amostra e o que vocês querem fazer, porque também tem as diversas variações da PCR. Tem diversos kits comerciais que vocês podem estar buscando, que podem fazer diversos tipos de extração e usam diversos tipos de amostras, né? Então, tem extração orgânica, tem extração química por coluna. Então, isso vai depender do seu alvo e do que você está pretendendo fazer. Tem kits de extração que você, com um microlitro, isso mesmo. A gente tem litros, né, ml, microlitro. Com 1 microlitro eu consigo extrair DNA. E tem outros que eu preciso de 200 microlitros. Tentem se assemelhar que aqui a gente vai falar sempre em microlitros. A gente não fala em ml em biologia molecular. A gente trabalha com pequenos volumes. Então, sempre que eu estiver falando de quantidade, a gente vai falar em microlitros aqui. Então, depois que eu tenho esse meu DNA, né, com o método de extração que eu defini, que é o melhor para o que eu quero trabalhar, e esse meu mix, eu vou colocar ou no microtubo ou numa placa. Eu indico o microtubo para pequenas amostras, então se você vai trabalhar com 5, 6 amostras, 10, dá para você trabalhar tranquilamente com microtubo, né? Então vai ser um microtubo para cada amostra, ou placas, né? Que tem placas de 46, 96 poços. Isso vai depender da quantidade de amostras que você vai fazer por vez. Também depende de um equipamento chamado termociclador, né? Esse termociclador é o que vai fazer essas alterações de temperatura. Tem termocicladores que pega tanto microlitro, né? Ele funciona tanto com microtubo quanto placa, e tem outros que não. Então, também vai depender do acesso que vocês têm e a máquina que vocês possuem no laboratório para manipular. Além disso, eu vou falar um pouco mais detalhadamente de cada um desses itens. No caso, o nosso primer, ele, como eu falei, iniciador, primer lá, na replicação em vivo, lá eu falei que era RNA, né, e tinha que vir uma enzima para poder mudar. Mas aqui não, aqui o primer ele já é próprio de DNA, então não precisa fazer essa alteração. A DNA polimerase, a TAC DNA polimerase, ela não se liga em fita simples, então quando as duas fitas se separam, se o primer ele não estiver anelado ou hibridizado nessa fita, a DNA polimerase ela não vai se encaixar para poder começar a trabalhar. Além disso, esses primers, como eu falei, são específicos para o que vocês vão trabalhar. Então, se você está trabalhando com leishmaniose, com chagas, com zika, seja qual for o intuito que vocês têm, ele vai ser específico. E aí você tem 3 formas de você obter esse primer, né? Você pode ter o conhecimento e saber manipular ferramentas que produzem, né, que conseguem fazer o desenho desse primer, né, dessa sequência que você quer trabalhar.
Tem diversas ferramentas, tanto pagas quanto de graça, para você manipular, só que, claro, você precisa ter o conhecimento teórico e um pouco prático para poder fazer esse primer. Ah, mas eu não tenho, como é que eu faço, então? Então, você vai atrás de artigos. Tem diversos artigos científicos que você vai ler e lá eles vão te dar a sequência alvo de determinadas pesquisas que fizeram, né? Então, se o seu primer que você quer utilizar é algo que já tem na literatura, você pode pegar a sequência desse artigo, e mandar produzir, né, em alguma empresa. Ou as próprias empresas, elas te dão um pool de primers que vocês podem estar adquirindo. Então, isso vai depender muito do tipo de pesquisa, de trabalho que vocês estão fazendo. Por exemplo, para diagnóstico de doenças, tem muitos primers que você já consegue adquirir com a empresa sem precisar de muito trabalho, né? De ir atrás de uma sequência, e enfim. Além disso, o primer, ele vem dois, né? Não, são pares, não sai sozinho. Um para fita contínua e outro para fita descontínua. Se você não coloca os dois na sua reação de PCR, a sua reação de PCR não vai funcionar. Então, você tem que colocar os dois, tanto para fita contínua quanto para fita descontínua. A quantidade de primer também vai ser definida de acordo com o que você vai trabalhar. Tem uma quantidade específica para depender do volume final que você vai trabalhar e o tipo de material que você está fazendo, que você tem a intenção. Além disso, a gente tem os nucleotídeos. Aqui a gente chama de DNTPs. Esses desoxinucleotídeos trifosfatados, eles têm 3, né, fosfatos. Eu não sei se vocês observaram direitinho, mas naquele vídeo que eu passei para vocês, lá mostrava, né, que quando liga um nucleotídeo no final lá da fitinha, no 3 linha, ele sai 2 moléculas de fosfato para poder encaixar, né? Então, ele já vem preparado assim. Eu posso encontrar de 2 maneiras no mercado. Posso encontrar com os 4 separadamente, né? No caso, as bases separadas, né? Guanina, adenina, timina e citosina. E posso encontrar já com um pool misturado, né? Então, vai ter as 4 tipos já em um único tubo. O que vai fazer eu escolher um entre o outro? Seu protocolo, novamente. Se você precisa de uma concentração maior ou menor de algum desses e o seu protocolo define dessa forma ou define que tem que ser todo igual, vai ser você que vai ver qual é o mais adequado de acordo com o protocolo que você pretende seguir. Eles vêm com diversas concentrações, então vai depender também dessa definição de protocolo inicial que vocês vão ter antes de iniciar a PCR de vocês. Eu falei que usa água, né? Pois é. A água não é qualquer água, não é água da torneira, não é água filtrada, não é água miliquê. É uma DPEC. A água DPEC, ela é uma água que ela é livre tanto de RNase quanto DNase. Essas enzimas, elas degradam DNA, ácidos nucleicos. Então, ela tem que ser uma água própria, essa água própria, para a gente poder usar em biologia molecular. Também vocês acham em qualquer dessas empresas que vendem material de biologia molecular. E, além disso, a gente tem a DNA polimerase. A gente tem a TAC DNA polimerase. Essa DNA polimerase, TAC DNA polimerase, ela tem de diversos tipos, né? Com o tempo foi avançando e eles foram melhorando essa enzima. Então, tem TAC DNA polimerase Platinum, tem Q5, tem de alta fidelidade e tem as suas concentrações também específicas. Então, isso vai depender também da definição do protocolo de vocês, que vocês vão ver qual é o que se adequa melhor para o tipo de reação de PCR que vocês vão utilizar. Bem, aquele material todo, a gente não vai manipular em qualquer local, né? Então, a gente é recomendado utilizar
em um fluxo laminar para ter um menor risco de contaminação possível. A gente utiliza micropipetas que podem ser tanto digitais quanto automáticas. Essas micropipetas, elas que são responsáveis por a gente conseguir tirar, né, os volumes e adicionar volumes necessários desse material, já que a gente trabalha com microlitros, então tem que ser esse tipo de medidor. A gente usa ponteiras. Essas ponteiras em biologia molecular, e isso não é só para PCR, elas são descartáveis. A gente não reutiliza ponteira em biologia molecular. Então, essas ponteiras também têm que vir estéreis do fabricante. Não se pode autoclavar, em hipótese nenhuma, as ponteiras que a gente vai utilizar em biologia molecular. Por quê? Entra naquele mesmo processo da água. Quando a gente vai fazer a autoclavagem, a gente adiciona água, seja da torneira ou miliquê, então elas têm enzimas que vão degradar, além de, às vezes, um superaquecimento acabar deformando essas ponteiras e não me dando uma segurança se está ou não puxando o volume correto que eu preciso. Já que a gente trabalha com volumes pequenos, a gente tem que ter uma precisão maior para a gente ter essa técnica funcionando. Outra recomendação que eu posso fazer para vocês é que onde eu for manipular aquele mix, eu não recomendo manipular o DNA juntamente com ele. Por quê? Às vezes você está num dia ruim, ou acaba estando esquecido, ou ainda não tem uma expertise, não tem um controle tão grande assim da técnica, e pode acontecer de você contaminar com o DNA com esses reagentes. Mas fica até parecendo, mas é óbvio que eu não vou botar DNA. Mas às vezes não é nem porque você viu, às vezes, tipo, na micropipeta fica um pouquinho de resíduo de DNA e aí você acaba encaixando e pode contaminar. Então, eu recomendo a utilização a adição de DNA por último e em um outro local, né? Geralmente uma bancada ou um outro fluxo laminar. Esse fluxo laminar, antes da gente fazer a PCR, é importante a gente higienizar. A gente passa uma demão de hipoclorito e uma demão de álcool para tirar o excesso desse hipoclorito, para não danificar também o nosso fluxo laminar. Além disso, a gente deixa por 30 minutos na luz ultravioleta, para tentar degradar o máximo possível de algum resquício de material que ficou de alguém que já utilizou o fluxo ou até você mesmo. Assim, a gente vai observar agora que quando eu falei em vivo como ocorre a replicação, a gente tinha diversas enzimas que participavam para poder ter esse processo de replicação. Tem diversos tipos de DNA polimerase, tem primase, topoisomerases, helicases, ligases e entre outras enzimas. Em vitro, vocês não viram mencionar em nenhum momento essas outras enzimas, não é? Eu só mencionei a TAC DNA polimerase e alguns outros compostos. Então, é porque esse equipamento aqui, chamado termociclador, ele vai fazer as oscilações de temperatura, que essas oscilações de temperatura elas vão substituir essas outras enzimas que eu mencionei. Então, é de uma forma bem mais fácil. Não vou precisar desse tanto de enzima. Se eu precisasse desse tanto de enzima, com certeza a técnica seria bem mais cara do que já é. Então, para a gente ter um ciclo de PCR, a gente passa por 3 etapas, basicamente. São a etapa de desnaturação, a etapa de hibridização e a etapa de polimerização. A etapa de desnaturação é a etapa onde vai ter a quebra das pontes de hidrogênio e a separação das duas fitas. E eles, para ser separados, a gente utiliza a temperatura de cerca de 95 graus, uma temperatura alta para ocorrer essa quebra dessas pontes de hidrogênio.
A segunda etapa é a etapa de hibridização do primer, né? O primer ele vai se anexar, formar as pontes de hidrogênio e se fixar ao trecho correspondente a ele, né? Que seja complementar e que ele é específico para esse trecho. Esse primer, como eu falei, ele é específico para cada tipo de material que vocês queiram trabalhar e qual seja o intuito de vocês. Então, esse primer, como ele é específico, a temperatura também dele é específica de acordo com o primer que vocês têm. E aí tem um cálculo. Esse cálculo é baseado na concentração que vocês têm de adenina, timina, guanina e citosina. Então, lembra que eu falei para vocês que a guanina e citosina ela precisa de um gasto maior de energia? Então, quando a concentração de guanina e citosina é maior, então maior eu vou ter que ter a minha temperatura média para esses primers anelarem. Então, assim, essa temperatura média ela pode ser calculada com dois cálculos. A gente tem um cálculo para até 20 nucleotídeos e um outro cálculo para mais de 20 nucleotídeos. Mas, basicamente, o cálculo ele dá um peso maior para a guanina e citosina e um peso menor para adenina e timina. Um primer, para ele ser ideal, ele precisa ter entre 18 a 25 nucleotídeos, contendo de 50 a 60% de guanina e citosina, para serem adequados. Se ele tiver mais de 60%, já é um primer que não é adequado. Por quê? Porque se eu tiver que usar uma temperatura maior ainda, eu vou invadir ou a etapa de polimerização ou a etapa de desnaturação, e assim não vai conseguir fazer a hibridização desse primer nessa fita. E a última etapa é a de polimerização ou extensão, que é quando a DNA polimerase ela vai começar a colocar os seus bloquinhos para construir essa nova fita. Então, a etapa de polimerização é somente essa extensão, essa produção dessa nova fita. Outro ponto importante é que todas essas etapas têm uma temperatura, mas também tem um tempo. Esse tempo ele vai ser de acordo também com a especificidade do protocolo de vocês. Então, se eu for colocar uma etapa de desnaturação, ela tem um tempo para ficar nesse processo de desnaturação, que pode ser segundos, pode ser minutos, isso vai depender do seu protocolo. A hibridização também e a polimerização também. Então, é importante que eles estejam tanto na temperatura adequada, quanto fiquem nessa temperatura pelo tempo necessário para que ocorra. Porque se eu deixar pouco tempo, por exemplo, na hibridização, que não é o tempo necessário para hibridizar esse primer, ele não vai se anelar e, consequentemente, não vai produzir a nova fita e, assim, a sua PCR ela vai dar errado. Esses ciclos, eles podem ser repetidos de 25 a 40 vezes. Então, isso tudo vocês vão configurar na máquina de vocês, vão colocar o microtubo, a placa, fechar, e aqui vocês vão configurar tanto a etapa de desnaturação, hibridização e polimerização, quanto a quantidade de ciclos que vocês querem que essa PCR seja realizada e repetida. E assim, a gente tem uma teoria, né, que no caso é para saber o número de moléculas amplificadas, duplicadas, replicadas, que é o número de moléculas iniciadas mais o número de ciclos de amplificação. E vocês estão observando aqui que é 2 elevado a n, né, o número de ciclos de amplificação. É justamente porque aquela característica que eu falei do DNA, né, que é de replicação semiconservativa, né, que ele usa uma fita para produzir uma molécula de DNA novo, né? Então, aqui é só teoria, na PCR qualitativa, que é a PCR convencional, na qual a gente está trabalhando aqui, a gente não consegue saber realmente quanto que tem. Já uma outra técnica, que é a qPCR, que é a PCR quantitativa, eu consigo saber, sim, quantas cópias de DNA ela tem. Então, aqui, no primeiro ciclo, ele passou pelo primeiro ciclo, ele vai me dar duas, através
de um DNA eu tenho 2 DNAs no próximo, e assim 4, 8, 16 e assim sucessivamente. Então a gente observa que a PCR ela não é uma técnica que o crescimento é linear, e sim exponencial. Então, por isso que ele é 2 elevado a n, porque é uma técnica exponencial. E ela sendo exponencial, eu posso gerar até bilhões de cópias. Então, eu posso produzir muitas moléculas de DNA com uma PCR. Isso vai depender da quantidade de ciclos e de quanto de DNA eu tinha inicialmente. Bem, a eletroforese é uma técnica que a gente vai utilizar para poder visualizar o nosso resultado da nossa PCR. A PCR, depois que a gente tira lá do termociclador, a gente vê somente um microtubo ou uma placa com um líquido transparente. Então, não me dá resultado nenhum. Eu não sei dizer se, por exemplo, um paciente é positivo ou negativo para uma determinada doença, ou se ele possui ou não uma mutação, ou se a espécie daquela planta que eu estou estudando é aquela mesma. Eu não sei dizer. Então, para eu conseguir saber esse resultado, eu preciso fazer a eletroforese. Isso, lembrando que é para a técnica de PCR convencional. No caso, por exemplo, da PCR quantitativa, a gente não precisa fazer a eletroforese. A máquina já é acoplada no notebook e a gente consegue ver todo o resultado sem precisar fazer a eletroforese. Então, na PCR qualitativa, a gente precisa da eletroforese. A eletroforese ela é uma técnica a mais, ela não é a técnica de PCR. Então, ela não serve só para PCR, ela serve para outros tipos de trabalho, serve para purificação de proteínas, de DNA, e entre outras funções. Mas aqui eu vou falar só no objetivo mesmo de visualizar o resultado do PCR. Então, a eletroforese, ela basicamente ela usa uns eletrodos, né? Ela tem nessa caixinha, nessa cuba de eletroforese, a gente tem eletrodos que vão ter polos, né? No caso, esse vai ser um polo, vamos dizer que negativo, aqui vai ser um polo positivo. Dentro desses polos, eu vou colocar um gel. Esse gel vai ser formado por água mais sais e um polissacarídeo que é chamado de agarose. Tem outras maneiras de você fazer esse gel? Tem, não tem só a agarose, tem poliacrilamida, tem outros, mas para visualização de ácidos nucleicos, é mais ideal você utilizar a agarose mesmo. Ele te serve bem a agarose. Então, é o polissacarídeo, a agarose, e essa agarose, ela forma como se fosse um filtrozinho, né? Ele forma umas redes que vão separando essa molécula para mim. Essa molécula, ela vai essa agarose ela é porosa, e aí, no caso, esses poros, eles podem ser mais concentrados ou menos concentrados, e isso vai ser de acordo com a concentração que eu faço o meu gel, né? Se eu coloco mais agarose, eu coloco menos agarose, de acordo com o líquido e o tamanho que eu vou utilizar da nossa forma para fazer esse gel e da nossa cuba de eletroforese. No caso, eu falei para vocês que o DNA ele tem carga negativa, e devido ao fato dele ter carga negativa, então ele vai correr para o eletrodo positivo, né? Então ele vai se atrair para o eletrodo positivo. Então, quando eu faço a agarose, pego esses sais com água, que no caso a gente pode utilizar dois, né? É o TBE ou o TAE. O TBE e o TAE vocês podem comprar prontos ou fazer em laboratório. A receitinha, né, o protocolo para fazer esse TBE, TAE, vocês encontram facilmente nessas ferramentas de busca da internet, como o Google, e
eles têm uma concentração exata e ideal também, como o gel também precisa. Já indico logo de cara para vocês utilizarem o Taé. O Taé, ele é melhor porque ele deixa o gel mais bonito, né? Visualmente mais bonito. Então, ele é muito legal para você fazer fotos para colocar em apresentações, colocar em trabalhos, artigos e até em laudos. Ele fica bem melhor. Mas eu vou já mostrar o porquê que ele fica melhor. E no caso, a gente vai, por exemplo, pegar 100 ml, vamos dizer que essa cuba aqui é de 100 ml. Pega os 100 ml de TAE ou TBE, coloca a quantidade em grama de agarose, que é em pó, misturo, e aí eu coloco para aquecer. Depois que eu aqueço, eu resfrio um pouco, né? Vou molhar o recipiente na parte externa para tentar diminuir um pouco a temperatura e vou colocar nessa forminha. Essa forminha, ele vai polimerizar, né? Ele vai solidificar. Então, aqui eu coloco um pente, esse pente ele vai fazer furinhos, né? Esses furinhos, que vão me dar o aparato necessário para eu encaixar o meu resultado de PCR e ele poder percorrer dentro desse gel. Depois que ele polimeriza, eu tiro esse pente, tiro esse gel e vou encaixar nessa cuba que vai estar emergida com ou o TAE ou o TBE, vai depender do gel que eu preparei. Só que aí a gente tem um problema. A gente não vai conseguir enxergar esse DNA a olho nu. Eu não vou conseguir enxergar o DNA no resultado de PCR e nem vou tirar do termociclador e nem vou enxergar dessa forma. Então, preciso colocar um corante. Um corante que vai me dar a marcação necessária nesse DNA e eu poder ver o meu resultado. Antigamente, eles usavam brometo de etídio. Mas como era um produto cancerígeno e como a gente aquece esse material e acabava que ele evaporava e a pessoa que estava manipulando acabava respirando esse material tóxico, a gente atualmente não usa mais brometo de etídio. 99,9% dos laboratórios não usam mais. Então, agora a gente compra esses corantes comercialmente, com nomes comerciais. No caso do laboratório que eu faço parte, a gente usa o DNA Safe. Esse DNA Safe, ele faz a mesma coisa que o brometo de etídio, né, de corar, e aí a gente, depois que ele cora esse DNA, quando a gente coloca esse gel em luz ultravioleta, eu consigo enxergar a olho nu se tem DNA ou não. Então, você pode usar esse DNA Safe ou qualquer outro desses corantes comerciais que vocês podem encontrar com outros nomes, tanto no gel, e aí eu vou colocar antes de solidificar, tanto que eu colocar diretamente nas amostras, mas não exatamente direto, né? Eu vou misturar com outro corante que eu vou explicar já já. Mas de cara eu também já indico para vocês colocarem diretamente no gel, para caso haja alguma contaminação, vocês não perderem esses dois corantes que eu vou mencionar, né? Então, a outra forma seria colocar o DNA Safe no azul de bromofenol. Esse azul ele serve basicamente para a gente enxergar aonde é que a gente vai colocar esse DNA nesses pocinhos. Então, como ele é um líquido transparente, se eu não coro, eu não vou ter a certeza que eu encaixei nesse furinho, nesse poço que o pente formou para mim. Então, é importante ter esse corante. Então, eu posso colocar no azul de bromofenol o DNA Safe e distribuir entre os tubos que eu tirei da PCR, ou eu posso colocar direto no gel. Eu já indico para vocês colocarem direto no gel, para ter menos chance de ter alguma contaminação. Depois disso, eu apliquei minhas amostras, eu vou colocar, fechar, colocar os fios e ligar na fonte de energia. Essa fonte de energia, ela pode variar a frequência e o tempo. Isso também vai depender da molécula que vocês, na verdade, a sequência que vocês vão estar trabalhando, se é uma sequência grande, se é uma sequência pequena.
Então, vai variar, uma corrida de eletroforese pode ser 30 minutos, como pode ser 2 horas e 20. Isso vai depender do material de vocês também. E depois que eu coloco para essa corrida, né, o DNA ele tem a tendência de migrar para o polo positivo. Então, se vocês já verem de início que ele está migrando para a parte negativa, algo de errado aconteceu. Vocês podem ter plugado os fios incorretamente, vocês podem ter contaminado com algum outro tipo de material que não é DNA, que não é o seu produto da sua PCR. Então, vocês têm que ficar atentos a isso também. E outro ponto importante é, coloquei o meu DNA lá, vi o meu resultado. Como é que eu sei que aquilo era o que eu estava querendo estudar? Como é que eu tenho certeza de que aquilo é o amplificado referente ao primer que eu coloquei? A gente usa um peso molecular. Esse peso molecular, ele serve para indicar para mim se eu estou com aquele resultado realmente referente ao que eu estou estudando, estou trabalhando, procurando e pesquisando, ou se há algum outro problema, produto inespecífico que veio dessa PCR. O peso molecular, ele é como se fosse uma régua, né? Você compra ele e lá no guiazinho do fabricante, ele vem dizendo o tamanho que ele tem, já que ele é uma sequência que já é conhecida, ele tem dizendo a melhor forma, se ele tem a adequação melhor num gel com 3%, 2%, 1%, se ele precisa de uma corrida de 1 hora, 2 horas. Então, isso tudo vocês vão conseguir ver no manualzinho que vem junto com o peso molecular. Então, para exemplificar aqui, a gente tem aqui um peso molecular, né? E aqui temos 2 amostras que a gente quer saber se, por exemplo, ela é positiva para leishmaniose, né? Então, aqui vamos dizer que é um primer de 50. De cada tracinho desse, ele aumenta 50 pares de base, né? Então, no caso, aqui é 50, 100, 150, 200, 250. E vamos dizer que o meu tamanho de amplificado seja entre 250 e 260. Então, eu já sei que a minha amostra A é positiva e a B não. Porque a B ela não tem o tamanho específico do primer que eu coloquei, do amplificado que eu estou estudando. E o que pode ser isso? Pode ser diversas coisas. Pode ser que vocês tenham colocado muito primer, pode ser que o desenho do primer ele não esteja bem desenhado, e aí, assim, formam dímeros de primer, que são quando primers se anelam, se hibridizam entre si, e outros produtos inespecíficos que podem ocorrer. Aqui é só para mostrar para vocês que essa visualização do gel ela ocorre num transluminador. Esse transluminador é um equipamento que emite luz ultravioleta. Esse modelo aqui é um pouquinho mais antigo, mas em muitos laboratórios públicos ainda se encontram esse. Entretanto, tem outros tipos de transluminador que já vem acoplado com a imagem direto para o computador e vocês não precisam se expor à luz ultravioleta. Um ponto importante também é que vocês tenham todo o cuidado quando vocês forem manusear esse equipamento. Já que ele emite luz ultravioleta e a luz ultravioleta é danosa, né, faz mal, é nociva para o nosso corpo, então é importante que usem algum tipo de proteção. Um capacete que tem alguma película protetora para não agredir, porque exposições por muito tempo na luz ultravioleta causam queimaduras, tanto na pele, já ouvi relatos de pesquisadores que queimaram os olhos com esse tipo de equipamento, pelo fato de não estarem protegidos. Então, tem que ter isso. Ou, então, vocês utilizaram ele com o fotodocumentador, né? Que é um equipamento que serve para tirar foto desse gel. Então, não fiquem muito expostos no transluminador. Usem, ou se no caso o laboratório de vocês não tem um fotodocumentador, não tem um transluminador mais recente que acopla direto no computador, tirem uma foto com o celular ou a câmera, seja o que for, e tentem analisar sem ficar
muito exposto nessa luz ultravioleta. Aqui eu tenho um gel, que foi o que fiz, mas ele está com problemas e não é por acaso, porque eu queria realmente mostrar para vocês uns problemas que podem ocorrer. Lembra que eu falei do TAE e do TBE? Esse aqui é feito com TAE. Esse é feito com TAE. E o TBE, ele tem a característica de deixar essa pontinha aqui da nossa banda de DNA como se fosse um sorriso, né, para cima, que a gente chama muito de smile. Então, o TAE, ele acaba não fazendo isso, e isso é muito legal para a gente tirar essas fotos, para colocar em artigo, o gel fica mais bonito. Então, eu gosto muito do TAE para isso. E os erros o Leather. Olha o Leather como é que tá a situação. Mesmo as minhas bandas estando bem bonitinhas, bem destacadas nesse gel, eu não consigo saber o que é. Por quê? Porque o Leather ele não está adequado. Pode estar na concentração que não é adequada, pode estar no gel que não está adequado, pode ser que eu deixei pouco tempo na corrida, né? Enquanto assim fez com que ele ficasse dessa forma, e isso não é adequado. Outro problema que pode ocorrer é aqui arrasto, né? Se o meu DNA não estava legal, não tinha uma concentração boa, o DNA não era tão puro assim, ele pode acontecer que a PCR não fique legal e tenha esse arrasto. Também pode ser arrasto por conta do tempo, deixei pouco tempo. E tem esses dímeros de primers, né, que são formados que quando você coloca uma concentração muito alta ou o primer é muito mal desenhado, ocorre isso, essas formações inespecíficas que a gente não tem como saber o que é. Então, a gente vai agora passar um pouquinho para as aplicações da PCR. Bem, a gente pode fazer com a PCR, uma técnica de PCR, em suas variações. A gente pode fazer identificação de espécies. Então, se eu estiver estudando um determinado organismo e eu quero saber que tipo é aquele, eu posso fazer isso com a PCR. Por exemplo, se eu quero diferenciar uma leishmania infanto da leishmania brasiliensis, eu posso saber isso através da identificação de espécies pela PCR. No caso também, mas eu tenho um paciente que ele tem leishmaniose cutânea. Será qual é o tipo de leishmania que está infectando esse paciente, trazendo essa doença? Tem a leishmania brasiliensis que causa, mas não é só a leishmania brasiliensis que causa. Então, eu também posso saber. Da mesma forma com a infanto e a leishmaniose visceral. Eu posso fazer diagnóstico molecular. Então, se eu quero saber se o paciente tem tuberculose, leishmaniose, dengue, zika, doença de Chagas ou qualquer outro tipo de doença, eu posso fazer também pela PCR, posso fazer teste de paternidade, posso detectar mutações, por exemplo, a detecção da síndrome do X frágil, doença de Alzheimer autossômica, entre outras diversas aplicações. A PCR também, às vezes, ela serve como etapa para outros tipos de técnicas de biologia molecular também. Então, tem diversas aplicações que vocês podem estar utilizando a PCR nas pesquisas, no trabalho, no dia a dia de vocês. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre os possíveis erros. Eu trouxe alguns dos erros que podem ter na PCR, tem diversos, não só esses que eu vou ilustrar, mas eu acho que esses são bem importantes. Então, no caso, quando a minha PCR ela não apresenta muito produto ou nem apresenta produto nenhum, né? Eu coloquei um controle positivo, que eu sei que ele tem um determinado fator, né? Seja positivo para uma doença, uma cepa de algum parasita, seja qual for. Coloquei um material positivo, coloquei um outro material que eu queria saber e nenhum positivo amplificou, nenhum positivo me deu o resultado. Então, pode ser erro de pipetagem, às vezes você não tem a experiência de manusear
a micropipeta e faz com que você acabe não adicionando o volume correto. Ah, eu tinha que colocar 5 microlitros, mas eu não consegui colocar os 5 microlitros no microtubo. Então, faz com que a PCR não funcione. Tem a falta de reagente, né? Eu esqueci de colocar um primer, eu esqueci de colocar uma DNA polimerase. A concentração do primer é muito baixa, e isso porque quando a gente faz a separação das fitas na desnaturação, e aí quando tem a etapa de hibridização, ele tem que ter uma quantidade de primer suficiente para ela hibridizar primeiro do que a molécula de DNA, né? Já que eu separei ela, então ela tem que ter uma concentração de primer maior e tem que se anelar mais rápido, né? Hibridizar mais rápido do que as duas fitas que são maiores, que são de DNA mesmo, da fita molde ou a fita alvo. A concentração, né, do cofator, que vai ativar a DNA polimerase e dizer para ela quando é que ela começa a trabalhar. Se não é ideal, tem pouco ou não tem nenhuma também, vai ter interferência. A concentração de enzima de DNA polimerase muito baixa, então se eu coloquei pouca DNA polimerase também, a minha PCR pode ter algum problema. O número insuficiente de ciclos, às vezes você coloca uma quantidade de DNA muito pouca, então você precisa passar por mais ciclos para você ter uma quantidade suficiente que você consiga visualizar numa eletroforese. Tem a temperatura de desnaturação incorreta. Ah, não deu para quebrar as pontes de hidrogênio, então não tem como fazer uma hibridização e muito menos uma polimerização. E o tempo de extensão muito curto. Eu não dei tempo para a DNA polimerase construir a minha nova fita. Então, vai ter também problema e vai ser um dos erros que vocês podem encontrar em relação a pouco ou nenhum produto. Mas como é que eu resolvo isso? Bem, primeiro a gente tem que ter boas práticas de pipetagem. A gente tem que entender como é que funciona uma micropipeta, como é que eu limpo a micropipeta, como é que eu guardo, como é que eu utilizo, e não faz vergonha nenhuma de início, e nem depois que, passei, sei lá, 3 meses, 4 meses sem fazer nenhuma pipetagem. Não é vergonha nenhuma vocês tirarem um dia, uma manhã, uma tarde e treinarem. Pegar uma micropipeta e tirar um pouquinho de água e colocar no microtubo e trabalhar essa questão de vocês terem a prática, né, pegar a mão de como utilizar essa pipeta, essa micropipeta. Até porque também, como a gente trabalha com pequenos volumes, vocês têm que trabalhar o olho de vocês para enxergar se realmente ali tá de acordo com o tanto que você queria pegar. Porque às vezes a micropipeta ela tá descalibrada, né? Então você tem que saber se tá ou não calibrada para ter tudo adequadamente, acontecer tudo adequado. Outro ponto importante é em relação ao laboratório. O laboratório ele tem que ter uma organização. Então, se você não é organizado, se você não pegou e se planejou para fazer essa PCR nesse dia, não tente fazer. Pode acontecer de você não ter material necessário para você fazer essa reação, e essa falta de organização vai implicar de você fazer um PCR inadequada. A limpeza, se você não limpa o seu fluxo laminar, se você não limpa essas micropipetas, vai ter grande chance de contaminar, porque, como eu falei, é uma técnica muito sensível. E paciência. Tenho que ir para uma consulta médica, tenho que uma prova, tenho que estudar para essa prova, eu tenho que um problema com a minha família, briguei com a namorada, com o namorado. Não dá para vocês fazerem uma PCR impaciente, com pressa. Essas técnicas de biologia molecular, elas demandam um tempo. Então, às vezes, a PCR leva uma manhã e uma tarde. Então, vocês têm que ter esse tempo para vocês se dedicarem. Se vocês inventarem de fazer dessa forma, tem grandes chances de dar errado. Então, vocês precisam ser organizados, precisam limpar o laboratório e manter higienizado para vocês conseguirem fazer essa técnica e precisam ter paciência. Porque, às vezes, por exemplo, você faz uma eletroforese e aí não tá legal, aí você vai ter que repetir. Às vezes você repete uma, repete duas, repete três, até você conseguir ter
o resultado que você está esperando. E a outra maneira de a gente corrigir todos esses problemas e outros demais que a gente pode encontrar quando a gente vai fazer a PCR é lendo livros. Aqui eu só introduzi um pouco da PCR para vocês. Tem como vocês buscarem muito mais conhecimento nos livros, tanto na parte teórica quanto na parte prática de PCR. Também tem os manuais, os handbooks. Esses handbooks, eles vêm com esses produtos. Então, todos esses produtos de biologia molecular que eu mencionei para vocês, eles vêm esses manuais. Então, leiam esses manuais. Lá eles têm tanto falando qual a forma adequada de vocês utilizarem esses materiais, tanto quanto a forma que de protocolo, que eles têm recomendações de protocolo, e lá tudo que eles colocam é testado. Eles citam artigos que funcionaram daquela forma. Então, vocês têm esses manuais que vocês, inclusive, conseguem encontrar sem comprar o material. Você consegue acessar no Google, colocar o nome do manual e você consegue acessar esse manual para você ter tudo isso em mãos. Além disso, os artigos, como eu falei, quero trabalhar com leishmania, chagas, seja lá o que for, esses artigos eles vão ter, vai ser essa comunicação entre os pesquisadores que fizeram por exemplo, um primer novo, que esse primer está sendo super eficiente para determinada função. Então, vocês vão ter isso em mãos. Sem os artigos, a gente não conseguiria avançar em nada. Eu vou citar o que a gente está passando em relação ao Covid, né? Se não fosse os artigos científicos, a gente estava num caos total. Então, por exemplo, o diagnóstico de Covid por biologia molecular, ele foi publicado no artigo e é utilizado no mundo inteiro. Então, os artigos são uma outra maneira de escape para vocês fugirem desses problemas que vocês podem ter na realização da técnica de PCR. E videoaulas, que tem videoaulas de graça, pagas, sobre biologia molecular e outras técnicas, sobre PCR, e cursos também, que tem cursos de graça, pagos, que vão também trazer tanto a experiência do profissional, quanto atualizações que vocês podem estar adquirindo. Eu vou deixar aqui o material de apoio. Tem 2 livros que eu super recomendo, que eu gosto bastante deles, que é do Pierce e do Alberts, que são esses 2 livros. Além disso, tem livros de bioquímica que tratam super bem a parte de biologia molecular e PCR também. As aulas do Fernando Fortes de Valência, que são maravilhosas. Ele é um professor da UNB. O curso dele de biologia molecular inteiro está no YouTube de graça. Então, eu acho que é uma coisa que a gente não pode perder, aproveitar essas ferramentas que a gente tem dispostas de livre acesso para qualquer pessoa. As aulas dele é em torno de 40 minutos, 1 hora. Então, é bacana vocês darem uma conferida. É só vocês colocarem o nome dele e o NB, vocês vão achar no YouTube. E tem as aulas da USP, que as aulas da USP não estão tão completas assim, né? Tem umas de genética, umas de PCR, mas são aulas curtas que vale a pena também vocês conferirem. Além disso, os manuais. Os manuais, eles são específicos das marcas, né? Não é só que a gente, tem Vitrogen, tem outras marcas. Vocês podem colocar handbook, PCR no Google e vocês vão achar esses manuais para vocês. E lá eles vão ter te dizendo diversas características, tanto de problemas e de como vocês devem usar esse material de forma adequada. Então, eu já agradeço vocês. Basicamente, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. E caso vocês tenham alguma pergunta, eu vou deixar esse tempo agora aberto para perguntas. E em relação aqui, eu deixo também o meu e-mail, para caso vocês queiram entrar em contato, trocar alguma experiência, informação. E é isso. Obrigada. Obrigada, Amanda. Excelente apresentação, Amanda. Muito obrigado. Espero que todos tenham aproveitado bastante esse evento online gratuito, oferecido pelo CEATEM.
de altíssima qualidade. Então, a Amanda que conhece não só a prática em si, que trabalha, mas a teoria, né, que é tão importante. Então, você sabendo a teoria e sabendo da prática, tentando aliar o que você aprende na prática com a teoria, dá resultados belíssimos, né? A gente tem aqui algumas perguntas, Amanda, eu posso fazer, e algumas que foram perguntadas aqui no chat, e você tenta responder, e todo mundo que quiser depois abrir o microfone, pessoal, para parabenizar, agradecer, fazer algum questionamento, alguma pergunta, o microfone vai estar aberto também, tá bom? Então, eu Certo. vou fazer um aqui, a Júlia Oliveira fez uma pergunta, perguntando qual o tempo médio de uma PCR com 25 a 40 ciclos? Isso varia bastante, como eu falei, de protocolo, mas tem protocolos, por exemplo, que a gente demora 1 hora, 1 hora e 20, tem outros